Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Wesley, eu sou professor de Sociologia e esse ano eu estarei com vocês aí para trabalhar essa disciplina que é tão importante para o nosso aprendizado, né? Seja na nossa sociedade ou no meio em que a gente vive, certo? Seguinte, hoje a gente vai revisar um conteúdo que vocês, acredito eu, que vocês já viram no primeiro ano. Se não viram, era para ter visto. Mas se não viram também, a gente vai ver agora, certo? Vocês já passaram aí pelo primeiro ano, um ano de ter uma visão geral sobre a sociologia. Foi um ano um pouco diferente, né? Vocês tiveram aula à distância, mas tenho certeza que vocês aprenderam alguma coisa aí sobre a nossa disciplina, certo? E hoje a gente vai revisar esse tema que eu trouxe aqui como título, as diferentes formas de conhecimento, certo? Nossa sociedade, gente, ela é orientada, ela observa, a gente pode observar nela várias formas de compreender o mundo, né, de entender a nossa sociedade. E eu listei aqui uma das principais, né? Eu trouxe aqui como formas de conhecimento que nosso mundo possui: o conhecimento religioso, o conhecimento filosófico, o conhecimento do senso comum e o conhecimento da ciência, certo? Vamos começar aqui por ordem. Conhecimento religioso. O que seria o conhecimento religioso? Eu tenho certeza absoluta que você em algum momento já foi para a igreja, certo? E lá você observou alguns rituais, alguns costumes, né? Você observou algumas, como é que fala, alguns símbolos, né? Enfim, isso tudo são coisas características do conhecimento religioso. Vou ler aqui esse trechinho com vocês do conhecimento religioso e a gente vai falar um pouquinho sobre ele. A religião é entendida como conjunto de crenças e práticas comuns de uma coletividade, organizada com base em uma ou mais divindades. Gente, conjunto de crenças e práticas comuns de uma coletividade. O que seria isso? Seria um grupo de pessoas que pensa ou acredita da mesma forma e partilha dessas ideias uns com os outros, certo? Com certeza você já deve ter percebido que quando você vai na igreja, você escuta falar sobre Deus, você escuta falar sobre a Bíblia, ou o livro de prática que aquela religião tem, né? A gente, no nosso caso, é mais comum aqui no Mato Grosso o cristianismo, né? Então, seja na igreja católica ou seja numa igreja protestante, né? Você escuta falar sobre a Bíblia, falar sobre Deus, falar sobre os apóstolos e tudo mais. Então isso tudo é partilhar sobre a mesma crença e ter costumes comuns e práticas, né? Vamos ali para outro detalhezinho importante. Monoteísta ou politeístas? O que seriam essas duas coisas? Monoteísta, mono, vem de um só Deus. E politeístas, vem de vários. Então, vários deuses. Aqui, volto a dizer, no Mato Grosso, onde a gente vive, é mais comum ter religiões monoteístas, né, que acreditam em um Deus só, né? No caso, acreditam em Deus, em Jesus, no Espírito Santo, enfim. Mas acreditam como se fosse um só Deus. As politeístas, por exemplo, as pessoas que gostam mais da cultura mitológica e tudo mais, que acreditam no Deus Sol, no Deus Poseidon, no Deus, enfim, que tem vários deuses como pessoas a serem cultuadas, né? Religiões que possuem vários deuses. Vamos aqui para a nossa segunda parte do conhecimento religioso. Enfim, religião é com base em uma ou mais divindades que determinam os princípios morais desse grupo e suas interpretações sobre o mundo. Princípios morais. O que seriam princípios morais? Princípios morais são regras que vão nortear a vida daquele indivíduo naquele grupo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo da nossa sociedade aqui. Nossa sociedade possui leis, certo? Eu posso andar tranquilamente na rua, mas eu não posso agredir alguém. Por que eu não posso agredir alguém? Porque temos leis que dizem que eu não posso agredir qualquer pessoa na rua, certo? Eu posso andar, eu posso viver, eu posso fazer aquilo que eu bem entender, desde que eu não infrinja alguma lei
que nossa sociedade possui. Na religião acontece a mesma coisa, né? Com certeza, se você possui alguma crença ou vai em alguma igreja, religião e tudo mais, você já deve ter escutado: olha, não pode matar, não pode roubar, é, é, é aconselhável que você não use bebidas alcoólicas, é aconselhável que você seja bom com seu semelhante e tudo mais. Isso são princípios morais, né? São regras que aquela religião ou que aquele grupo social tem em comum entre si e que norteiam, ou seja, que conduzem eles para o mesmo caminho, certo? Então esses são princípios morais. Explicação sobre o mundo é, por exemplo, interpretações sobre o mundo. Por exemplo, quando você vai à igreja e lá você escuta que Deus criou os céus e a terra, no princípio era o verbo e tudo mais. Isso é uma forma de entender o mundo, entender como o mundo foi criado, como que surgiu todas as coisas, certo? A nossa sociedade, ela tem uma, no geral, né? Não vou falar que todos, mas no geral, os cientistas possuem uma peculiaridade. Eles acreditam somente naquilo que pode ser explicado. Como a religião, como esse conhecimento de criação do mundo ainda não pôde ser explicado, então os cientistas hoje da nossa sociedade, eles não partilham, não compreendem da mesma forma, por exemplo, que a religião, certo? Passando para o nosso segundo tópico aqui, conhecimento filosófico. O que é a filosofia, gente? A filosofia a gente pode descrever basicamente como a arte de compreender as coisas a partir da reflexão, a partir do questionamento, certo? Como assim questionamento, professor? É simples, eu vou pegar algum fato que aconteceu e vou me perguntar sobre ele, vou refletir sobre ele, para tentar compreender através de perguntas que eu faço sobre esse determinado acontecimento, certo? O conhecimento filosófico, gente, só possui um detalhe. Ele sempre tem que ter como princípio a razão, certo? Tudo tem que ser com base na razão. Exemplo, eu não posso afirmar que 2 mais 2 é 4. 2 mais 2 é 8, porque a gente sabe que é 4. Não existe lógica, não existe razão para que eu possa afirmar que 2 mais 2 é 8, certo? A lógica me fala que 2 mais 2 é 4, eu não posso dizer que é 8. Então, a mesma coisa acontece no conhecimento filosófico. Tem que ser tudo com base na razão, tudo de forma racional, certo? Passando para o nosso próximo conhecimento, conhecimento do senso comum. Esse aqui é o que a gente tem mais contato no nosso dia a dia, galera. Seguinte, quando você precisa lavar a louça, ou quando sua mãe manda você lavar a louça, né? Você não pega um manualzinho ou não pega um livro que foi escrito por algum cientista para descobrir como se lava a louça. Simplesmente você já sabe. E por que você sabe? Você sabe porque um dia alguém te ensinou. Quem te ensinou? Provavelmente sua mãe. Provavelmente sua mãe, um belo dia, falou: hoje você vai aprender a lavar a louça, porque a partir de hoje em diante, você vai ter que me ajudar aqui nas tarefas de casa. E naquele dia ela pegou, ficou do seu lado e te ensinou a lavar a louça, certo? Antes de você aprender a lavar a louça, e antes da sua mãe aprender a lavar a louça, alguém teve que ensinar ela também, para que ela pudesse aprender, certo? E alguém também ficou do lado dela, ensinou ela a lavar a louça, e ela aprendeu, de forma que hoje ela te ensinou e tudo mais. Ou seja, a gente pode observar que esse conhecimento do senso comum, ele é passado de geração para geração. E ele é geral, ele é abstrato, né? Ele não tem uma base de explicação. Simplesmente ele é transmitido como se fosse uma tradição, certo? Esse é o nosso senso comum. Conhecimento científico, gente, conhecimento da ciência. O que seria o conhecimento científico? Um belo exemplo de conhecimento científico é o que a gente está vivendo hoje. Hoje a gente está vivendo um momento de pandemia. E a partir do momento que começou essa doença do Covid-19, todo mundo, todos os laboratórios, muito se comentou em uma vacina, né? Temos que arrumar uma vacina para que todo mundo possa ser imunizado e ninguém mais tenha que morrer ou tenha que sofrer com essa doença, certo? A partir desse momento em que começou a se falar em vacina, teve que ser observada uma sequência de fatos para que se pudesse ter certeza de que aquele produto que seria desenvolvido, no caso a vacina, fosse eficiente contra aquele vírus, o vírus do coronavírus 19.
Esses fatos a gente denomina de método científico. Mas, professor, o que seria esse método científico? Eu listei aqui para vocês, na parte do conhecimento da ciência, o método científico. São alguns passos que devem ser observados. Olha só. A observação, elaboração do problema, hipótese do problema, experimentação, análise dos resultados e conclusão. Vamos lá tentar detalhar rapidamente um pouquinho desses passos aqui. Observação. Eu tenho que observar que algumas pessoas estão ficando doentes. E eu quero saber o porquê e entender o porquê. Elaboração de um problema. Olha, lá na fase de observação, eu observei que pessoas estavam ficando doentes. E agora na elaboração do problema, eu concluí que é uma doença nova que chegou no nosso mundo e está causando um maior transtorno aí para todo mundo, deixando todo mundo doente, muita gente indo para o hospital e tudo mais. Hipótese. Olha, eu concluo que eu imagino que essa doença apareceu em determinado local por causa de morcegos e veio das fezes do morcego e que gerou isso, causou aquilo e tudo mais. Essa é a nossa hipótese. A experimentação. Na experimentação, eu elaborei uma vacina, no caso ali na hipótese, quando eu delimitei de onde veio a doença e delimitei o que podia curar as pessoas. Na experimentação, eu vou aplicar essa vacina. Eu vou fazer o teste, ver se essa vacina realmente é eficiente ou não. Então, eu vou selecionar um grupo de pessoas, né? Aqui no Brasil a gente teve uma galera que se disponibilizou aí para ser cobaia dos testes das vacinas do coronavírus. Eu vou aplicar nessas pessoas e com base nessas aplicações eu vou ver realmente, se eu usei 100 pessoas para aplicar a vacina, quantas realmente estão imunes e quantas pegaram o coronavírus depois. Com base nisso, eu vou fazer meu teste experimental, né? Se isso vai funcionar ou não. E por fim, a análise dos resultados e conclusão. Na análise dos resultados e conclusão, gente, eu vou só escrever ali, relatar para poder divulgar para todo mundo que quiser saber. Depois da minha fase de experimentação ali, quantas pessoas realmente foram curadas, né? Quantas pessoas realmente foram imunizadas e quantas pessoas não foram, para que eu possa ter ali a base para mim entender qual é a eficácia da minha vacina, o quão eficiente ela é a ponto de imunizar as pessoas ou não, para mim poder então ter a certeza se vale a pena eu usar aquela vacina ou não, certo? Esse aí é o nosso método científico e esse meio e essa forma de conhecimento que é adotada pela nossa sociedade hoje. Por que nossa sociedade adota ele? Porque ele é um tipo de conhecimento que a gente pode explicar. Não é um tipo de conhecimento que a gente fala baseado no achismo, né? Eu acho que pode dar certo. Não, é um tipo de conhecimento que a gente pode observar ele, falar, será que dá certo? Vou experimentar. A gente experimenta, faz os testes e a partir dos testes a gente pode ter certeza se é bom ou é ruim. E com base nisso a gente pode descartar ou não, certo? Se ele for bom, eu vou espalhar ele para toda a sociedade. Se ele não for bom, eu não vou espalhar ele para a sociedade, porque ele não funciona, certo? É por isso que a nossa sociedade adota esse tipo de conhecimento como um conhecimento válido para todos, certo? Todos os outros são conhecimentos importantes, fazem parte do nosso dia a dia, mas o conhecimento científico possui essa diferença, essa peculiaridade, certo? Galera, é isso aí. É um conhecimento que eu julgava muito importante relembrar com vocês. Qualquer dúvida estarei à disposição e ficarei muito feliz em responder as perguntas de vocês, certo? Professor Wesley, foi um prazer estar aqui com vocês. Abraço, até mais.